Seja bem-vindo, mais um episódio de Os Executivos, que você sabe, traz histórias de gente que faz. Mas hoje a gente tem uma história linda de morrer. A história hoje é de um executivo que fez um shift de carreira, uma pivotada de carreira, e eu estou muito curioso para entender o porquê de tudo isso. E ele veio contar essa história para a gente, e nessa história é muito importante você ouvir, porque você vai ver a possibilidade de alguém se reinventar como pessoa, como carreira, porque o universo é isso. O universo está em expansão o tempo todo e a gente precisa aprender que nada é estático e tudo pode mudar na sua vida. Então, Os Executivos é feito para isso. Mas antes da gente começar a brincadeira aqui, eu quero mais uma vez pedir para você assinar o canal, para você curtir o canal. Se você está no YouTube, você também tem a opção de assistir no Spotify, e se você estiver no Spotify, você também tem a opção de assistir no YouTube. Nós estamos nos dois streamings, e eu espero que você assine nos dois para ajudar os meninos a não perderem o emprego aqui, porque eles têm que vir aqui gravar, né? A gente precisa sustentar esses garotos aqui que vivem da nossa gravação. Brincadeiras à parte, a gente espera que você goste, que você curte, que você compartilhe sempre as nossas histórias, porque todo mundo, de alguma maneira, vive do mundo empresarial, vive de trabalhar, e aqui a gente traz insights para o desenvolvimento da tua carreira, para você que está em qualquer fase da carreira. Esse podcast é patrocinado pela DGA. A DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Hoje nós vamos conversar com o CEO da Linda de Morrer. Vocês vão entender, para quem não conhece, eu acredito que se você é mulher, você já deve ter ouvido falar, ou pode ser até que você já seja uma consumidora da marca. Mas eu tô com o Vitor Levindo aqui. Vitor, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, contar um pouquinho da tua história. Pois é. E estar disposto a sair da sua zona de conforto, porque eu vou tentar tirar você da sua zona. Eu quero entender essa história. Boa, né? Boa. E a ideia é essa mesmo. Legal. Vamos junto. Legal. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, conta quem é o Vitor, mas não conta toda a história não, porque eu quero dar umas pinçadas nessa história e quero entender o que aconteceu. Deixa comigo, pode deixar. Primeiro, Douglas, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Acho que assim, é muito bacana a gente poder ter essa possibilidade de contar um pouquinho a história, de incentivar, de influenciar, de trazer um pouquinho de vivência para esse seu público incrível, né? Eu acho que é muito bacana. E eu vou contar como é que surgiu um pouco esse negócio. Eu acho que eu fiz o caminho contrário, né? Então, primeiro, falar um pouquinho de mim. Eu sou baiano. Tá, estou aqui em São Paulo há 13 anos, então assim, larguei minha terrinha lá para vir para cá. Vira e mexe eu vou para lá para poder matar minha saudade, tenho família lá também ainda. E assim, mudei totalmente de vida, né? Então assim, comecei como executivo, sou contador e administrador, né, de formação. Então comecei trabalhando com contabilidade, comecei trabalhando aqui como auditor durante quase 20 anos aí da minha vida e decidi mudar na época, né, de Salvador para São Paulo, fiz uma transição de carreira, mudei para o mundo corporativo, né, como controller e depois como CFO, passei por alguns negócios, né, de engenharia e construção, depois de energia renovável e o último agro. Então, um fundo agro, meu chefe era inglês, então assim, era um bicho diferente. Até que veio a pandemia, e na pandemia eu comecei a dar um suporte para a minha tia, que é a fundadora, a Nete, que é a fundadora da Linda de Morrer. Da Linda de Morrer. Ah, isso lá nos idos de 1993, quando ela fundou a empresa. Lá na Bahia? Fundou aqui em São Paulo aqui em já, São Paulo. Mas em 93. Então já estava lá à frente desse negócio lá há quase 30 anos, e eu comecei a ajudá-la nesse processo, e daí fui me envolvendo com essa dinâmica aí desse mundo diferente. Tá? E em um dado momento ela optou por aposentar, voltar para Salvador, foi a melhor decisão da vida dela, né? Então quem sabe eu faço o mesmo, mas não concorda, né? E aí nesse processo aí de saída dela, eu assumi junto com 2 sócios que estavam no negócio também já há mais tempo,
E a gente vem tocando esse negócio de moda. Ela continua no negócio? Não, ela não. Ela não é sócia, mas vocês Não compraram. mais, não mais. Fizeram Compramos. aquisição. Bom, o Vitor, ele foi KPMG, ele foi auditor, KPMG, Ernst Young, PwC, trabalhou com segmento de engenharia, energia renovável, agronegócio, e aí, de repente, ele se vê no mundo de moda feminina. Eu fico imaginando. Não, eu não consigo nem imaginar, cara. Porque assim, eu fico pensando, eu falo pra minha esposa assim, olha, a última coisa que eu queria ter na minha vida era uma loja de roupa. Uhum. Ainda mais se for feminino. Porque, assim, eu não consigo nem entender a cabeça da minha mulher. Como é que eu vou entender da moda que elas usam? Cara, e aí... Como é que é isso? E assim, esse desafio chegou pra você. Como é que você falou, vou fazer essa pivotagem de carreira? Cara, e foi uma decisão foi mais ou menos assim, abrupta nesse formato. Falei, cara, eu vou apostar. Então, nesse momento agora, eu vou entender, eu vou entrar nesse negócio. E aí, eu tenho por característica ser muito curioso. Você precisa entender desse negócio. Quando eu era do agro, eu fiquei chato, eu ficava lendo com o diretor de operações lá que estava comigo. As terras que a gente tinha ficavam no oeste da Bahia, extremo oeste da Bahia e tal. E aí eu fui para lá para poder entender. Eu vou sair aqui de São Paulo para entender como é que funciona. E eu era chato. Eu falei, cara, eu quero entender como é que faz para plantar soja, plantar milho, plantar algodão. E eu precisava entender de solo. E eu comecei a questionar. E aí ele falou, bicho, você é chato. Não, mas peraí. E aí, Agro, por mais que tenha todas essas variáveis, é uma coisa muito mais previsível do que a cabeça de uma mulher. Não, isso não tem a menor dúvida. Porque eu vejo assim, a minha esposa, uma semana, ela tá... Fala, amor, que roupa é essa? Não, é moda. Tá na moda isso aqui agora. Daí a semana que vem muda, a moda muda. Cara, é uma coisa tão maluca que eu não sei como é que as lojas conseguem acompanhar isso. Cara, esse Douglas, eu acho que é um principal desafio. Qual é o principal desafio hoje é esse? É a questão da previsibilidade, a questão de eu ter que antecipar aquilo que vai ser tendência, aquilo que vai ser moda. E como eu sou uma pronta entrega, meu timing ele equivale a mais ou menos 6 meses, tá? Então, ou seja, a equipe de estilo, né, os estilistas, a equipe criativa, ela tem que estar antevendo uma situação daqui a 6 meses. Então, eu tenho que fazer um produto que daqui a 6 meses vai estar no momento. E hoje em dia a moda tem sido cada vez mais rápida, né? Então, assim, é muito rápido esse processo. Então, a inteligência, ou seja, na verdade, todo o background da equipe que tá na linha há muito tempo. Então, acho que é um ponto positivo, na verdade, lá o time ele está na empresa já há muitos anos, então já é um time mais sênior, e eles conseguem já trabalhar isso e ter essa previsibilidade, estudar tendência de mercado, estudar o que acontece no mundo todo, toda a parte de street style que seja, para que consiga capturar, produzir e ter esse produto na prateleira num intervalo de 6 meses. Então esse é um grande desafio. E a Linda vem conseguindo, né, executar dessa forma, né? Então a gente vem conseguindo fazer. Mas quando eu penso nisso, eu falo, cara, o maior desafio é esse. Eu consegui antever um movimento. E hoje em dia, eu acho que o consumidor, a consumidora, ela cada vez mais ela quer aquilo que ela quer consumir o momento, com rede social. Hoje é tudo, a informação é tão rápida que ela vê um desfile em Paris, que seja, ela quer aquela roupa. Que na verdade ali eu só vou ter esse produto, em tese, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E aí, como você falou, a cabeça muda. A moda muda, a tendência muda. Então tem sido muito rápido. Então acompanhar esse processo eu acho que é bem desafiador. Tá? Então acho que quem está nesse segmento tem essa dor, né? Mas quais são os drives que você usa para conseguir acompanhar isso? Assim, porque isso é um movimento hoje cada vez mais globalizado. Ferramentas, né? Ferramenta, pesquisa, viagem de campo. Então assim, você tem um time que está antenado, acompanhando, consumindo tudo que está sendo feito aí no mundo para conseguir traduzir isso numa coleção. Que aí, no meu caso específico, a gente tem uma coleção a cada 21 dias. Então, eu tenho que desenhar 60 modelos, 50, 60 modelos, produtos, para lançar a cada 21 dias. Com um tema específico, com uma coleção específica, um catálogo específico, um estúdio, uma fotografia específica. Então, cada lançamento ele é um tema. Tá? Então, e aí, durante o período, eu tenho hoje, no ano, considerando os 21 dias, eu dá mais ou menos 14 a 15 lançamentos no ano. Ou seja, são 14 ou 15 coleções que você mini coleções que você né? lança. E como é que você projeta, né, porque vamos lá, né, você vem da área de auditoria. Isso. Aí você pula para energia renovável, que é um bicho completamente diferente. Uhum.
Você é um cara eclético. Aí você vem para o Vai agro. aprendendo, vai apanhando. Vai apanhando. Você vem para o agro. Exatamente. Agora você vem para a moda feminina. A moda feminina, então, tem uma dinâmica, que eu imagino que seja, né, ainda mais no teu caso, uma dinâmica muito acelerada, de 21 dias. Como é que você administra quantidade de produção, com estoque, com que você pronto entrega, né? Você manda hoje para o Brasil inteiro, é isso? É, Brasil todo. Então, assim, na verdade, o fato de ser uma pronta entrega tem um ponto negativo, que é o risco, que é 100% meu, porque a pronta entrega, o cliente chega lá, gosta, ele compra, não gostou, ele não compra. Então, o risco é 100% meu. Diferente das marcas que trabalham com pedido, né? Tem marca porque o pedido é mais longo. E aí, a vantagem em relação a isso, a desvantagem é o fato do risco ser meu. A vantagem é que eu consigo ser mais rápido. Então, eu tenho um produto mais rápido do que uma marca de pedido. Então, neste caso, eu acabo equilibrando essa conta, né? Então, no final das contas, os 6 meses que é o meu ciclo produtivo, ele é muito mais rápido que o mercado. Mas como é que você gerencia, por exemplo, vamos dizer assim, você lançou lá uma mini coleção e ela flopou. Não virou, não deu certo, bateu nas lojas e tal. Você tem o problema da recompra disso? Não tem? Você tem que administrar o estoque dos teus clientes? Como é que é essa relação? Em tese, nesse caso específico, esse cliente, vamos lá, ele pode fazer, eu tenho uma possibilidade de fazer uma troca, tá? Uma parte da compra dele ele pode trocar, e um lance interessante é que em alguns casos, essa moda é tão dinâmica que esse produto, muitas vezes, ele não é um produto que seja ruim, ele foi lançado no momento errado, digamos assim. Tá. Então, ou seja, eu posso trabalhar esse produto depois, ou ajustá-lo para relançar, por exemplo. Então, eu ainda tenho essa possibilidade de fazer algum aproveitamento. Porque essa questão do timing, ela é impressionante. E tem variáveis que a gente não imagina, por exemplo, que é clima. Então, você imagina que eu desenho uma coleção de inverno e não faz frio. Quente, E não faz frio. E como é que eu convenço meu cliente a dizer assim, olha, aqui é o produto de inverno. Eu falo, cara, mas não está frio. Eu não adianta eu comprar que eu não vendo. Então, assim, você tem variáveis que você não controla, além de todas as outras, tem uma variável tempo, que era uma coisa que eu não imaginava que tinha. Quando eu era do agro, esse era um grande problema, né? Não choveu, acabou, não tem soja. Era fácil. Eu não imaginei que eu ia sair do agro e ia continuar comprando de clima depois na moda. E aí é uma variável que é interessante. E aí o mercado da moda, de fato, ele é muito interessante, ele é muito dinâmico, né? E você mexe com, no meu caso específico, eu comecei a perceber falando um pouco da minha evolução, né? Como executivo, como profissional. Você começa a mexer com coisas com sentimento. Porque no final do dia, moda é comportamento, moda é inclusão, né? Você faz uma roupa para a pessoa se sentir incluída, se sentir valorizada. Então você começa a ter um outro tipo de olhar. Cara, isso é muito bacana. E aí você começa a identificar o seu propósito. Qual que é o seu propósito nesse negócio? Eu poder melhorar, poder dar mais qualidade de vida para as pessoas, eu poder influenciar para que essa pessoa se sinta bem usando aquele produto. Então você tem um aspecto que é bem interessante, que aí você sai daquele mundo numérico lá, um mundo muito mais quantitativo para um viés assim mais qualitativo, né? E acho que isso é uma mudança que é bem interessante, né? Foi fácil para você essa mudança? Não foi fácil, né? Porque no final do dia, quando você vem do mundo financeiro de números e você sabe bem disso, a primeira coisa que você faz ao analisar o resultado de uma coleção é qual foi o tamanho que vendeu, qual foi o tamanho que não vendeu. Pô, cara, não vendeu o tamanho 46. Eu falei, então para de fazer. Ah, mas não posso parar de fazer, porque eu preciso oferecer esse produto desse tamanho, porque eu tenho algumas clientes que consomem. Então, e aí, outra discussão, o 36 e o 46, eles têm o mesmo preço. Só que a quantidade de tecido que você usa para fazer é bem diferente. Então, a margem de contribuição de cada um é diferente. Então, você for fazer só o que vende. Então, quando você vai na sua visão mais cartesiana, você vai, cara, eu vou fazer o que vende. E você tem que ter um outro olhar. Então, eu acho que essa foi uma dificuldade, que eu comecei a analisar números para tentar traduzir em números o que eu ia projetar de coleção e não dá. Porque você esbarra num qualitativo, você tem que ter. Ou seja, esse modelo cartesiano para esse segmento não funciona. E aí é uma quebra de paradigma, né? Que você está acostumado a olhar assim, cara, você número, era CFO, tabela, né? Quer dizer... número, tabela, vai. E aí você começa a enxergar que, cara, é diferente. Então isso é um negócio que é interessante. E aí você entende que tem produto que eu preciso ter para ajudar a vender o outro. Então, assim, é a mesma coisa. Você analisa individualmente e fala, cara, por que eu estou fazendo esse negócio aqui que não dá prejuízo? Mas no final das contas ele ajuda a compor. Então faz parte de toda uma cadeia, né, que você tem que ter
poder viabilizar o negócio. Qual que é teu alvo hoje de mercado? Quem é o teu público-alvo? Uma mulher, a mulher na faixa de 40, a partir de 40 anos, 40 a 50 anos, é uma mulher mais madura, Tá. mas mais independente, então assim, que tem mais, mais segura de si, não é idealmente o público mais jovem. Tá. Né? Então é o público da mulher mais, a mulher que trabalha, que tem seu próprio dinheiro, que já tem sua autoestima, que consegue se posicionar, mais posicionada no mercado. Então esse é meu público principal. Né? A persona da Lynda, quem é? Seria essa mulher. Tá. E como é que você define, dentro dessa estrutura, como é que você define margem? Puta, eu vou... porque esse tipo de mulher, ela está hoje numa faixa salarial de média para alta, é isso? De média para alta, sim. E aí, como é que você... Porque eu vejo assim, deixa eu dar um passo atrás aqui para você entender o meu raciocínio. Nós somos uma empresa que trabalha com moda também, porque a gente faz contabilidade de empresas de moda. A gente trabalha com empresas de luxo, principalmente, né? E a gente sabe que o markup deles, essa estrutura de preço e tal, é completamente diferente. Também tem muito a ver, do meu ponto de vista, com sentimento, com pertencimento e tudo mais. Como é que você lida com esses requisitos dentro da tua estrutura de negócio? Eu acho que esse é um desafio, né? Assim, a percepção de valor, né? Quer dizer, como é que você enxerga valor? O que é valor para o meu cliente? Quando ele compra o meu produto. Então, assim, a gente tem como base que, assim, valor, o cliente enxerga valor no meu produto em relação à qualidade. Tá? Então, assim, a marca é uma marca que já está no mercado há muito tempo, é uma marca que ela transmite qualidade, transmite conforto, durabilidade. Então, assim, eu pego esses valores, exclusividade, porque minha coleção ela não é tão extensa, então as peças eu tenho um bordado que é feito, que é exclusivo, então você tem peças exclusivas, cada peça é única. Tá? Eu não tenho, dessas peças que eu lanço a cada 21 dias, eu não lanço a mesma peça direto, então cada peça é única porque ela faz parte de uma coleção que tem um tema, que tem uma temática, tem uma cartela de cor específica, então ela tem um propósito específico ali. Então, ou seja, eu trago esses valores, tá? E é assim que eu tento me diferenciar um pouco em relação aos meus concorrentes. Porque no final das contas eu acabo concorrendo com grandes grupos. Então, você não vende para grandes grupos? Não vendo para grandes grupos. Não vende. Você vende tudo em loja multimarca? Isso, multimarcas. Pelo Brasil inteiro? Pelo Brasil todo, ou minha marca no meu e-commerce próprio, né? Mas fora isso eu não vendo para outras marcas, não tem esse formato. E o Vitor, depois dessa mudança, desse shift de carreira aí, né? Porque você fez, você pivotou tua carreira. Tudo bem, você está como C-level, você virou CEO da empresa, você é o CEO da empresa hoje, certo? Você era um CFO, foi para CEO, mas em ramos completamente diferentes. E hoje você também é sócio do negócio, certo? Como é que você vê a tua história profissional até esse momento? Fez sentido para você? E por que se fez sentido? Por que fez sentido essa mudança? Eu acho que faz sentido e, na verdade, assim, ela se complementa, que eu acho que é muito, muito bacana, né? Porque, assim, à medida que você vai crescendo na carreira, assim, vão surgindo naturalmente os desconfortos, né? Assim, então, você fala, cara, eu sou aqui, no meu caso específico, quando eu estava lá na PwC, lá como Senior Manager, já de 4º ano, na preparação para virar sócio. E aí você tem um processo para virar de sócio. E aí você reflete, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso? Será que não é isso? E aí naquele momento surgiu uma oportunidade de eu virar executivo de empresa. Cara, eu acho que agora eu quero experimentar isso. Para experimentar esse outro lado. Tá? E aí, de fato, segue para ser executivo. E aí você como executivo, você vai adquirindo naturalmente essa bagagem. E aí, após 7 anos, 8 anos, a mesma interrogação, né? Cara, será que eu quero continuar sendo executivo? Ou se eu quero empreender? Eu tenho a oportunidade de empreender, tenho a oportunidade de pegar um negócio, que é um negócio familiar, que é um negócio já maduro, que entende-se que falta gestão, falta um formato, falta trazer os elementos do mundo corporativo para um negócio familiar, que acho que é o grande desafio, a grande dor hoje, né, do empresário que é de empresa familiar, como é que você implementa o mínimo necessário, governança, que é o mínimo necessário. Tá? E é um baita desafio, porque a gente sabe que é um cenário, é um mercado que tem um nível de informalidade muito grande, as pessoas não são tão preparadas, você não consegue pagar altos salários, então uma coisa puxa a outra, né?
E, além de tudo, você está lutando, você tem matando 10 leões por dia, né? Então, como é que você consegue equilibrar esse pratinho? Mas naquele momento eu entendi que era uma boa oportunidade de pegar um negócio que já era maduro, que já rodava e potencializar. Então, daí foi o desafio. Então, foi um desafio realmente de empreender um business diferente, mas não necessariamente aventurar, porque você já está partindo de algo sólido construído. Então esse foi isso dá uma tranquilidade, na verdade. Né? Então você parte de algo construído. Mas agora é um mercado totalmente desafiador. E aí, por outro lado, você tem um mercado que a concorrência é absurda. Né? Então imagina que, assim, moda feminina, a concorrência é absurda, e aí você tem os players internacionais que entram hoje com produto, às vezes com produto de qualidade inferior, e aí ao mesmo tempo você tem um público, que é outra questão que é interessante, você tem um público que, assim, a pessoa hoje que ela quer uma roupa para tirar uma foto no final do dia. Ela quer uma roupa que ela vai tirar uma foto, e a roupa não precisa ser confortável, basta ela estar bonita no corpo para eu documentar aquilo ali, vamos pensar dessa forma. Então, assim, eu estou competindo com um produto que é similar, se você olhar os dois são similares, um vai te dar um conforto e qualidade, o outro vai te dar apenas uma boa foto, tem uma diferença de preço muito grande. Porque quando você concorre com esse mercado estrangeiro, você pegar a China, por exemplo, você tem produtos de fato com qualidade inferior que aparentemente são a mesma coisa. Mas ele acaba sendo descartável. Você vai comprar, vai usar 2 vezes, não vai conseguir usar mais. Então, eu estou competindo com uma pessoa que tem essa característica. Ela quer o quê? Ela quer um produto para ela perene, para ela usar, ela quer se vincular à minha comunidade, que é uma coisa que a gente tem muito grande lá, que é a questão de manter uma comunidade próxima. Então, assim, esse conceito do senso de pertencimento é muito bacana lá na Linda. Então, a gente tem um grupo que é as pessoas que usam a marca, quem conhece, se fideliza. Quem conhece, passa a usar de forma contínua. Entendeu? Então, a dificuldade toda é você capturar esse primeiro cliente. Porque como eu não tenho um varejo físico tão presente, é um pouco mais difícil. Então, você vai construindo isso ao longo do tempo. Então, como eu tenho já 30 anos de mercado, então eu tenho uma base que é muito sólida. Eu tenho clientes que estão comigo há 30 anos. Então, imagina que eu tenho uma loja multimarca que compra comigo a cada 21 dias ao longo de mais de 20 anos. Inevitavelmente, todo mês. Então, ou seja, você cria uma relação que é muito próxima. Então, eu tenho uma base de clientes que é muito fiel. Da mesma forma que eu sou fiel a eles. Então, você cria essa comunidade. Esse é um valor que no final do dia você consegue capturar. Então, mas vamos lá, voltando na tua história, quer dizer, você estava lá no agro, e aí você viu isso como uma oportunidade. Isso. Poxa, a tua tia, né, que é a fundadora, estava querendo se aposentar, e você tinha a oportunidade de assumir um negócio completamente diferente. E aí foi pré-pandemia. Foi pandemia, já foi 2020, né? Foi 2021. Já era pandemia. Já era. Que a pandemia foi março de 20, né? Então, e aí, como é que você... A pandemia, como é que... Continuou vendendo? Continuou? Na pandemia a gente teve que se reinventar. Já foi bem mais difícil, então assim... Você já pegou o negócio... Já peguei o negócio, assim, no desafio. Qual que é o grande ponto, né? Na pandemia, o perfil de consumo mudou. Então, assim, a roupa que era para sair, virou a roupa de ficar em casa. É aquele conceito do conf para ficar em casa. Então, a gente conseguiu ser rápido nesse movimento e desenvolver esse produto que tinha uma aceitação positiva, que era a roupa para você ficar, roupa mais confortável. Então, eu consegui equilibrar. Claro. Mas como é que você fez esses 21 dias? Porque a cada lançamento, 21 dias, como é que você... Porque fechou tudo. Teve um determinado momento, pelo menos aqui em São Paulo, né? Lockdown. Durante uns meses, assim, eu me preparei, eu tive que fazer lá cortes, eu fiz desligamentos, suspendi contratos, então eu fiz um movimento, guardei coleção, de fato guardei coleção, mas me preparei para esse consumo. Tá? Então eu desenvolvi para esse consumo. Então eu tive que apertar o cinto realmente, aí foi botar 6 meses aí de muito controle, de cinto apertado, para conseguir desenvolver um produto e a partir daí a gente conseguir evoluir. Então, consegui transitar dessa forma. É porque realmente o comércio fechado ficava difícil, né? Então aí meus lojistas também tiveram que se reinventar, entregando roupa em casa, a loja fechada, né? Loja fechada. Mas assim, mas como você tinha um ecossistema de clientes que é bem ativo, então você conseguia ainda trabalhar esses clientes, conseguia trabalhar algumas vendas, então conseguia trabalhar vendas dessa forma. Então a gente teve que se reinventar nesse período, mas o grande ponto de você ter uma comunidade forte é que naquele momento as pessoas se ajudam. A tua marca é uma comunidade? Minha marca, eu diria que sim, eu tenho um grupo, tenho uma comunidade que é bem presente. Então, assim, quem consome ama, né,
e fica bem fiel à marca. Mas vamos lá, eu ainda Mas volta. Eu queria entender assim, puta, saiu do agro, quando o senhor olha essa característica de um negócio, porque é o que a gente fala aqui nos executivos, né? Quer dizer, puta, acho que numa pivotagem dessa que se aprende muita coisa, pelo menos na minha carreira foi assim, quando eu dei algumas pivotadas também, eu aprendi muita coisa, eu amadureci, né, muita coisa. Esse desafio de sair, você já estava em vários, né? Estava no agro, e você olha, de repente, uma estrutura de venda de roupa feminina. Bem diferente. Você é um cara cartesiano. Familiar, né? Sair para uma empresa familiar. Ir para uma empresa familiar, sair de um mundo corporativo. De um corporativo para o familiar. O que te atraiu aí para esse negócio? Cara, desafio, Douglas. Assim, você pegar e você perceber que você tem capacidade para transformar. Então você percebe o seguinte, eu consigo pegar todo aquele meu conhecimento teórico e colocar em prática. Porque você consegue, eu consigo pegar e transformar aquelas pessoas que estão ali em líderes. Então eu acho que o que me moveu foi esse desafio. Dizer, poxa, eu tenho uma bagagem de mais de 20 anos de experiência. Será que eu consigo pegar, empacotar dessa minha experiência, seja com consultoria ou auditoria, ou seja no mundo corporativo, e trazer elementos, ou pegar um time que está ali, que tem potencial para crescer e botar para cima, desenvolver. Então, acho que isso é uma coisa legal. Então, como é que você faz isso? Vamos começar a criar comitês aí de liderança, comitês, reuniões de projetos, começar a trazer conceitos do mundo corporativo para um negócio familiar. Transferência de responsabilidade, porque assim, na empresa familiar, você acaba sendo muito direcionado pelo dono, é o olho do dono, é a decisão do dono. E vou mais além, às vezes é o humor do dono. Total. Né? Então, é o humor do dono. E aí, no mundo ideal, isso não pode acontecer. Eu não posso pegar, se o dono está de mau humor, ninguém fala com ele, ninguém decide nada, ninguém assina nenhum documento, a empresa para. E aí não dá para ser dessa forma. Então você começa a trazer as pessoas do meio ali, digamos, da gerência, para o jogo. Aí, ou seja, tem que começar a imputar um pouco de olhar de dono, trazer para o jogo e atribuir responsabilidades, sabendo que elas vão errar. Mas aí você vai medir que aquele erro é um erro calculado. Mas assim, e eu sempre falei isso, assim, eu espero que erre. Porque você está tentando se desenvolver, tentando acertar. Então o erro é esperado. Então acho que isso é uma característica que você começa a colocar na cabeça das pessoas que não tinham essa visão. Então isso é uma coisa que você fala, poxa, isso é transformador. E aí te dá aquele brilhozinho nos olhos, assim, poxa, eu estou fazendo algo aqui diferente. Acho que isso que me motivou também a pegar um negócio que eu enxerguei como potencial para crescer. E você conseguiu profissionalizar a empresa? Eu acho que a gente evoluiu muito. Eu até... Do momento que você assumiu até hoje, o que foi evoluiu. essa acho que evoluiu. Em relação à gestão, evoluiu. Em relação a processo e controles, a gente evoluiu. Em relação à percepção das pessoas, o engajamento das pessoas, eu acho que evoluiu. Tá? As pessoas hoje tomam risco, digamos assim, tomam mais responsabilidade. Tá? Então, assim, isso é uma transformação. Né? Então, esse caso é uma transformação. Porque talvez aquela pessoa, se tivesse num modelo tradicional, nunca teria tido essa oportunidade. Então, é você conseguir trazer mais essas oportunidades para as pessoas. Então, isso eu acho que me orgulha você conseguir poder fazer isso. E a empresa cresceu nesse período? A empresa cresceu. Assim, vou te falar que assim, o mercado é que o mercado tem tropeçado aí, ou seja, a gente não está no mercado tão equilibrado. Assim, você sofre muita influência, como eu te falei, de clima, de política, né? O viés político, economia, basicamente. Então, assim, porque a roupa, de alguma forma, não é um bem essencial, né? Então, assim, um ticket médio alto e não é um bem essencial. Então, assim, a pessoa simplesmente deixa de comprar aquele mês. E aí, você tem um próprio movimento também de mundo, né? De sustentabilidade, então, assim, de redução de desperdício, de uma provocação do mercado, para quê? Por que você precisa? Para que você precisa? Então, de alguma forma, eu remo um pouco contra a maré e dizendo o seguinte, olha, mas o meu produto é diferente. Então, é claro que eu incentivo o consumo, mas é um consumo consciente. Já que você vai consumir, consuma uma coisa de qualidade. Consuma uma coisa que é mais perene, assim, mais atemporal. Então, assim, eu tento trazer elementos para poder garantir. Mas, assim, quando você olha o mundo está contra. O mercado está contra. O governo está contra. Entendeu? Então, você começa a ver, a reforma tributária está aí. Então, assim, é todo mundo meio contra.
Concorrentes é difícil, porque assim, você concorre com grandes grupos, né? E é difícil concorrer com grandes grupos. Você tem um grupo Soma, um grupo Arezzo. Então, assim, grandes grupos, né? são estruturas muito mais robustas, né? Vitor, naquele momento empresarial que você chega em casa, bota a cabecinha no travesseiro, vai dormir, quantas vezes você já teve vontade de largar tudo, desistir e dizer assim, que cagada que eu fiz, eu devia estar lá na KPMG, devia estar lá... Aconteceu? Cara, Douglas, aconteceu, cara. Na verdade, assim, em alguns momentos, de fato, aconteceu. Porque, assim, é desafiador, né? Quando você entende que você está sozinho, não sozinho especificamente, porque, assim, claro que eu tenho lá um time, tenho meus sócios, eu tenho uma troca, mas, assim, tem momentos que você tem que tomar decisão. E aí você olha para um lado, olha para o outro e fala, cara, e agora? Sou eu. Eu tenho que tomar decisão. Temos que tomar uma decisão. E não tem como você dizer assim, deixa eu pedir uma forma para o conselho, deixa eu fazer, deixa eu pensar melhor, dá um tempo. Não tem. Deixa eu consultar os estagiários. E aí, às vezes, um movimento desse pode desencadear ações que são ruins, assim. Às vezes é um desligamento, às vezes é um corte, pode prejudicar pessoas. E fala, cara, como é que eu vou prejudicar essas pessoas? Como é que eu não consigo segurar? Então, em alguns momentos você pensa, poxa, eu não queria ser o cara para tomar essa decisão. Eu queria alguém para tomar decisão para mim, que é o que no mundo corporativo, de alguma forma, a gente tem, mesmo sendo um C-level, você fala assim, cara, beleza, eu vou entregar aqui e vou deixar o conselho decidir, o conselho vai dizer o seguinte, olha, eu não vou decidir, eu vou deixar o acionista decidir, alguém vai decidir. Então você não é a pessoa, ainda que você influencie, mas você diz assim, cara, se eu não quiser decidir, eu não decido, alguém vai decidir por mim. Diferente quando você está empreendendo, quando é o seu negócio. Porque aí, bicho, é você e você. É só questão. Você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim, e agora? Não dorme e faz, e agora? Mas você sabe que um dos motivos de eu ter voltado pro empreendedorismo foi exatamente esse, né? Eu me lembro assim, cara, eu tenho uma historinha que eu conto sempre. Eu era executivo de banco e eu cheguei à vice-presidência do banco, do banco de investimento. Era um banco pequeno e tal, mas, enfim, eu estava numa carreira de executivo e tal. Baita desafio. E eu lembro até hoje, cara, que uma das coisas que eu queria fazer, uma coisa idiota, assim, eu queria mudar o site do banco. Puta, eu falava, o site não tá legal, não ajuda os nossos clientes a... E eu não tinha conta corrente, nada disso no banco. Acho que eu tentei durante quase um ano alterar o site, eu não consegui. É isso, cara. É isso que é o ponto. No mundo corporativo. E eu acho que isso me frustrou muito também. Então, a minha vontade de voltar para o mundo de empreendedorismo foi exatamente essa. Falar assim, puta, no mundo do empreendedorismo eu posso decidir. E eu vou arcar com as consequências da minha decisão e tudo bem. Eu posso fazer certo, posso fazer errado, mas eu vou decidir. Eu não vou ficar parado esperando, porque daí entrava compliance, aí entrava conselho, aí entrava não sei quem, mas não sei quem, que tem que falar com não sei quem para mudar, às vezes, uma coisa... uma decisão como simples. Empresário, de fato, você é o piloto de kart, né? Mexeu no volante, ele vira. É isso. Entendeu? Assim, então, assim, no mundo empresarial, você tem essa facilidade, realmente. O lado ruim é que, assim, quando você acerta, tá incrível. Quando você errou, já era. Você tá errou, sozinho. bateu. Tá sozinho. Você tá sozinho. Então, eu acho que assim, esse é um ponto que, assim, certamente aqui a sua audiência deve pensar muito a respeito. Fala, cara, e aí? Faço essa mudança de carreira? Não faço? Dou esse passo ou não? E deve ponderar exatamente isso. Tem claro que o glamour, tem claro que a parte boa. E assim, eu não me arrependo da mudança, de maneira geral. Em momentos... Tem momentos que, como todo mundo, você fala, cara, larga esse troço aqui. O que eu tô fazendo aqui? Vou voltar para lá, vou voltar para olhar a terra, vou plantar soja. Mas assim, e aí você fala, não, beleza, não é bem isso, vamos achar uma solução, vamos achar um caminho. E aí a maturidade traz isso, né? Ou seja, e aí a estrada... A resiliência traz você para o eixo de novo. Pra terra e fala, não, vamos construir uma solução, vamos construir um caminho e pavimentar um caminho. Legal. Vamos pivotar um pouquinho a conversa aqui. Manda. Eu queria entender um pouquinho do teu momento no mercado aí, falando, porque é uma coisa que eu sempre questiono os executivos que vêm aqui, porque vem executivo de tudo quanto é área, né, de negócio. E cada podcast que eu gravo é uma aula, né? É uma aula, né? Porque eu acabo aprendendo mais sobre cada um dos negócios e tudo mais. Mas, de forma geral, assim, muitos empresários estão sofrendo com a questão de contratação, com geração Z, com tudo isso. Como é que você tem visto isso no teu mercado especificamente? Como é que é isso? Porque eu vejo que o teu negócio ele é muito influenciado por mídia social. Sim, né? Mídia social está muito ligado também, hoje de forma geral, né? Eu até falo com a minha esposa sempre que a gente sai,
Assim, cara, é inacreditável, né? A gente vai nos lugares, senta, a gente começa a conversar, a gente parece dois ETs conversando, porque as pessoas não conversam. Tá todo mundo no celular. Tá todo mundo no celular, Cara, é muito... sentado um olhando para o lugar do outro. E às vezes, outro dia foi muito engraçado, cara. A gente foi num restaurante, tinha um casalzinho que sentou do nosso lado, esse casalzinho bem jovem. E aí a gente conversando, na hora que eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e ela falou assim: cara, eles estão jogando videogame, os dois. Jantando, né? Jantando, um olhando pro outro, jogando videogame, mas eles estavam jogando entre eles o videogame. Porque daí um olhava pra cara do outro e um fazia um movimento, daí falava, você não fez isso. Eles estavam no restaurante, jogando videogame um com o outro, sentado. Esse é um mundo paralelo. É um mundo paralelo, né? E assim, a moda eu acho que é muito influenciada por isso, né? Douglas, eu acho que sim, mas eu acho que vai muito da diretriz aí da cultura da empresa. Por exemplo, no meu caso, como eu tenho toda a parte de desenvolvimento, criação, é uma fábrica. Tá? E assim, eu preciso ter os horários bem definidos. E a gente, como não tem, como você está no ambiente de uma empresa familiar, por exemplo, você não tem tanta tecnologia embarcada para você fazer reuniões aí em Zoom, ou Teams, ou Google Meet, etc. Cara, é ali, sentado ali. E a decisão tem que ser tomada na hora. E às vezes você não lembra de uma pessoa que, pô, tem que incluir a fulana na reunião e tal, vamos criar um link para ficar, decide. E aí isso é ruim. Então, para mim, funciona muito presencial. Tanto que, assim, a gente não tem a cultura do híbrido, do remoto. Porque no meu negócio ainda não funciona. Mas e como é que está a questão de contratação? Porque isso hoje virou um benefício. Virou, né? Isso, aí na verdade Aí, ou seja, essa geração mais nova, ela quer, como pré-requisito, ter um híbrido. Você está sofrendo com isso de contratação? Sofri um pouco, porque eu preciso explicar o que não funciona, ou por que não funciona. Tá? E aí, claro que você tem lá dentro desse processo, você acaba encontrando pessoas que entendem isso, ainda jovens, mas entendem esse modelo, e outros realmente não entendem. Então, a gente sofre um pouquinho com isso, mas como eu tenho um time que no final do dia, o time da Linda, são pessoas que já estão lá, ainda que sejam jovens, estão lá já há muito tempo, a gente tem um pouco da cultura que a pessoa entra e não sai, entra e fica. Tá? Então eu tenho pessoas que já estão lá há muito tempo. Tem gente que tem 30 anos de idade e que está lá desde os 20. Tem 10 anos de empresa. Então, e aí você acha uma pessoa que tem 30 hoje que fazendo carreira numa empresa é difícil, é raro. Raro. Então, assim, eu acabo tendo um grupo mais coeso ali e me beneficiando disso. Tá? Então, assim, a gente faz com que essa pessoa se desenvolva internamente lá dentro, tá? Sem que ela tenha necessidade de sair. Porque hoje em dia o jovem quer sair. Eu acho que no final do dia, para eles, se você passar mais de 2 anos numa empresa, é perda de tempo. Então eu preciso motivar e trazer coisas novas para pegar essa pessoa, essa da geração Z, que acho que é um ótimo exemplo que você deu, que é super difícil hoje. Como é que eu consigo engajar essa pessoa, trazer mais conhecimento, mais experiência, para que ela se comprometa e fique na empresa. E qual que é o segredo? Cara, não sei te dizer exatamente qual é o segredo, mas eu acho que assim, é você ser honesto, transparente. Então, assim, na verdade, a gente deixa as coisas muito claras, sabe? Então, assim, eu tento dizer para essa pessoa onde ela vai chegar. Olha, você está aqui, você pode chegar aqui. Vamos trabalhar, isso, vai chegar. Mas se você quiser. Se você não quiser também... Você dá uma visão muito clara para a galera que está com você, para onde a empresa está indo, pretende ir? A gente tenta ser muito claro. Porque, na verdade, é um pouco... Desculpa, o que é tentar ser muito claro? Não, é porque o que acontece é que, por exemplo, eu faço a mesma coisa que eu faço com o meu funcionário interno, eu faço com o meu cliente. Com minhas multimarcas, os meus clientes são fiéis. Eu sou transparente, então eu digo, olha, gente, assim, quando você desenha uma coleção, quando você desenha um caminho, quando você garante que, olha, eu não vou colocar um outro player na mesma cidade para fazer uma concorrência para você, não vou permitir que façam promoções no intervalo curto de tempo para não perder valor do seu negócio. Então, assim, a gente tenta ser muito fiel ao nosso cliente. E a recíproca é sempre verdadeira também, eu quero que ele seja fiel comigo. Aí, então, você cria um conceito de uma parceria muito, muito forte. E eu tento fazer a mesma coisa com o meu funcionário. Mostrar para ele, olha, mostrar a realidade dos fatos, entendendo as dificuldades. Vamos dar a mão aqui, todo mundo junto, para poder entender, passar por essas dificuldades, tá? Mas enxergando que existe uma luz ali no fim do túnel, mas que é um caminho difícil. Mas esse não é muito o mundo executivo que você viveu. Não é. Pelo contrário, né? Não é. Então você trouxe mais essa pegada familiar mesmo para dentro de um negócio que você está profissionalizando. Isso, é porque de alguma forma, talvez você precise disso no final do dia. Assim, eu preciso do comprometimento dessa equipe para gerir esse negócio, para fazer rodar. Né? E o turnover não pode ser muito alto, porque você perde muito nesse processo. Então, como a gente tem esse conceito da
de ter o time mais coeso e mais capacitado, cara, eu preparei uma pessoa, formei uma pessoa, e geralmente você acaba formando lá. Você pega lá um assistente de estilo, e para ela virar estilista, para ela virar coordenadora, então ela tem uma carreira lá dentro. Tá? Então a gente tenta oferecer e fornecer essa carreira, e vai muito da pessoa também, do profissional, de querer isso ou não. Tá? Mas de maneira geral a gente vem conseguindo ter sucesso com esse modelo, sabe? Que é uma coisa boa, que eu acho que é um diferencial. Legal. Pra gente. E é difícil realmente no mercado. Quando você fala disso, dessa geração imediatista, e o mundo é imediatista, né? Uhum. Aí você vê as mídias sociais, você vê um Instagram, você vê um TikTok, tinha tudo, consumo é muito imediato ali. Com o TikTok Shop agora você vai comprar ao longo da sua jornada ali de comprar. Então, assim, é tudo muito rápido. Você está posicionado nas mídias sociais? Estou posicionado, estou nas mídias sociais, a gente está bem, a gente tá bem posicionado. Eu acho que a gente tem uma base de seguidores que ela é fiel, que ela é madura, digamos assim, que nos acompanha. A gente faz um trabalho muito grande em relação aí à questão de exposição de marca e utilizando as mídias sociais. Quais mídias que você mais atua? Hoje a gente está muito forte, o Instagram ainda é o mais forte. Relevante. Mais relevante. Mas hoje a gente tem trazido o LinkedIn, eu tenho usado. Assim, para vender? Não necessariamente para vender, mas mas indiretamente, porque assim, eu tento trazer muito a visão de negócio. Eu quero ser visto não como uma marca que vende roupa, como uma empresa que tem profissionais altamente capacitados, que tem visão de negócio, tem visão de futuro. Então, e aí você tem que usar essas ferramentas. Então, por exemplo, assim, a gente tem... O que a gente fez lá? A gente fez um blog. Para que eu fiz um blog? Para incentivar as pessoas a fazerem artigos, escreverem, se exporem. Assim, e aí você começa a criar essa cultura dentro da empresa, de escrever. E a gente, cada vez mais, as pessoas não querem mais escrever, né? Ninguém quer escrever mais. Exato. Então, assim, a cultura de escrever a gente tem que incentivar. Então, eu quis criar esse formato do blog exatamente para isso. Para você ter lá um arquivo histórico, né? Porque quando você faz um post, seja no Instagram, qualquer outro canal, ele some. E aí você fica refém da meta. Se a meta é desligar minha conta, eu perco todo o meu conteúdo. Como é que eu garanto esse conteúdo? É a perenidade desse conteúdo. Então, via um blog, por exemplo. Então, são ferramentas que a gente tem utilizado exatamente para trazer um outro olhar. Eu acho que o grande desafio é você conseguir trazer um outro olhar. Você usa a ferramenta, por exemplo, do Instagram como uma ferramenta de vendas também? Ou não? Sim. Lá é uma loja virtual que você pode comprar, né? E você entra, você consegue comprar pelo Instagram. Você remete para o seu site, lá você tem a malinha, você tem lá a sacolinha, você consegue remeter para o site. Então, ainda é uma ferramenta, sim, de conversa, mas existem outras tantas, né? Assim, o WhatsApp tem sido muito... WhatsApp? O WhatsApp hoje tem. Para venda, é uma ferramenta super importante. Mas aí você trata direto do consumidor final. Consumidor final. No atacado, a gente tem algumas ferramentas para que o cliente, como se fosse um site, um portal, para que ele consiga enxergar o produto, o movimento, vídeos. E você não sente que isso, de alguma maneira, prejudica o teu cliente do varejo? Que você vende para atacado, desculpa, não no varejo, no atacado? Na verdade, assim, essa é uma discussão que é interessante, né? Porque que é um pouco do conflito de canal que no final do dia, quando você tem dois canais, todo mundo sofre. Uhum. Mas eu tenho uma visão de que eles se retroalimentam, eles se ajudam. Então, ou seja, o fato de eu ter uma exposição grande no Instagram ou no varejo permite que mais pessoas vejam o meu produto e ele vai comprar onde ele tiver mais facilidade. Não necessariamente eu tiro esse cliente do meu atacado para vender. Não necessariamente eu tiro. Muitas vezes eu coloco, porque assim, ele viu e ele mora naquela cidade, ele vai lá e compra. Ele vai lá e compra. Então, assim, reforça. Reforça. E aí o meu cliente, às vezes, ele tem um pouco de dificuldade, é natural de entender isso, ele consegue capturar muito o que ele perde. Mas ele não consegue capturar o que ele ganha. Porque quando ele perde, o cliente dele fala, olha, eu não estou comprando mais na sua loja, porque agora eu estou comprando no site. Um exemplo. Aí o meu cliente do atacado vai chegar para mim e dizer, pô, Vitor, eu perdi um cliente para o atacado, para o seu site. Seu site está me prejudicando. Eu falo, beleza, mas quantos você ganhou? Não sei. E não sabe mesmo, e não tem como saber. Porque o cliente que vai lá, ele entra na loja e compra. Então ele não vai dizer, olha, eu comprei porque eu vi em tal lugar. Então... E aí eu faço um investimento grande de patrocinados, etc., que é para capturar esse cliente, que é normal, e aí você tem mais exposição. Então eu acho que isso ajuda. E aí eu tento fazer esse trabalho muito de conscientização. Então a gente cuida muito do nosso cliente, a gente faz palestras, a gente ensina, fala sobre giro, fala sobre markup. Eu falo isso, a gente faz eventos.
periódicos com minha base de clientes do atacado para eu capacitá-los. Porque assim, quanto melhor ele vender, melhor eu vendo. Melhor você Então vende. assim, Quanto e eu preciso melhor explicar para gerenciar ele. a ponta. Isso, e assim, e se meu produto gira bem na loja dele, eu tenho que explicar para ele. Entendeu? Quanto mais ele souber disso, assim, como eu me garanto, eu acredito que o meu produto é bom, eu quero que ele tenha essa visão. E a gente tem feito isso. Isso é positivo. Então isso garante um pouco, voltando àquele tema que a gente fala da comunidade, me dá um pouco mais de segurança de que eu tenho uma comunidade ativa. Legal. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quem é que dita a regra no mercado de moda hoje? São as marcas de luxos? É uma Zara da vida? Quem é que dita a regra? Quem que direciona? Quando você fala assim, puxa, tendência... Que tendência alguém gera São essas as grandes, tendências? são as lá de fora, né? Aí você está falando lá de uma Prada, está falando de uma Gucci. São São essas. São essas. Você tem mercado de luxo, tem uma meia dúzia do mercado de luxo ali que eles fazem. Na verdade, eles é que dão o pontapé, né? Eles dão direcionamento. Com os designers, os criadores. Isso, aí você faz as semanas de moda e naquela semana de moda eles dão o caminho, dão a tendência. E de fato acaba sendo muito... Aí o resto do mundo acaba se influenciando com relação a isso. Então, o teu pessoal, a tua equipe está sempre de olho nesses caras. Sempre atento. Eu acho que o caso da Zara é um caso interessante, né? Porque, na verdade, ela meio que replica isso, não? Eu acho que sim. Eles são gigantes, né? São gigantes, né? É absurdo, né? É absurdo. Mas eles cresceram baseados... se reposicionaram. Então, assim, eles têm feito esse trabalho, né? De reposicionamento. Porque o mercado do Brasil também é muito difícil. Então, assim, as marcas que vêm não é tão fácil. Por exemplo, veio lá aquela Forever 21 que veio, não conseguiu ter muito sucesso. Você tem uma H&M que está aí naquela de vir, não via. Ou seja, e na verdade não é tão fácil. Porque, assim, me parece um mercado promissor, mas é complexo. Por quê, Vitor? A questão eu acho algumas variáveis. A questão é tributária, a questão é Brasil, é cenário ou é consumidor mesmo? Eu acho que é consumidor. É tendência, é valor, é moda. Então, assim, você pode trazer um produto com preço competitivo, mas que não tem a informação de moda que o meu consumidor aqui deseja consumir, né? Digamos assim. Então essa penetração no mercado ela é difícil. Mas o brasileiro tem um estilo próprio? Tem, eu acredito que tem, assim, tem sim. E a gente olha muito para isso, né? Assim, a Linda tem essa característica de fazer uma roupa nacional, 100% cadeia nacional, para brasileiro, para o corpo da mulher brasileira, com características da brasilidade. Tá. Então, assim, eu trago esses elementos, tá? Que trazem um diferencial para mim, porque quando você tem grandes grupos, você tem que é meio mais um formato meio de commodity, ou seja, o cara vende aquilo que em escala. Ele não consegue fazer isso de forma tão rápida. Tão rápido. E então, dentro dessa estratégia de negócio que você tem, China nunca foi uma opção? Não, a gente olha muito Brasil, a cadeia nacional. Hoje é cadeia nacional. Mas você nunca chegou a pensar em desenvolver algum produto na China? Você já esteve na China alguma vez? Não, acho que tem um desafio grande aí para isso. Acho que pode ser um outro passo. Porque assim, na verdade, hoje você tem que ter um pouco do seu caminho bem traçado. Então, se eu tenho um caminho hoje de Brasil, eu quero explorar o Brasil, eu quero ter esse diferencial. Assim, eu tenho um produto que é bordado, tenho um produto que é a cara do produto brasileiro, então eu poderia fazer isso na China? Eventualmente poderia. Teria que ter todo um estudo e preparo para isso, para que eu mapeie fornecedores lá, para fazer esse meu produto lá. E a China tem uma dificuldade que é a escala. Como eu tenho coleções mais enxutas, assim, mais personalizadas e menores, então eu estaria um pouco na contramão, porque assim lá em alta escala, é isso? Geralmente é alta escala. Para você ser competitivo, você tem que fazer em alta escala. Então assim, é um pouco mais difícil. Isso ainda é uma realidade, porque assim, eu não sei, mais uma vez, eu não entendo desse mercado, tá? Tô aqui inferindo coisas. Você tem caminhos, hoje você pode fazer menos. Tá? Mas assim, você tem que azeitar toda essa operação primeiro, né? E hoje não é o meu foco. Não é o teu drive. Então, o meu drive hoje não é bem esse. Legal. Vamos voltar para a KPMG nesse... Bora. Reforma tributária. Agora é o auditor que vai ter que pensar. Caraca. Que o auditor, o contador e não sei o quê. Você já fez alguma avaliação de impacto do teu negócio? Como é que você está enxergando isso? Você acha que vai ser bom, vai ser ruim? O que você já viu sobre esse assunto? Eu acho que não necessariamente vai ser ruim. Tá? Eu acho que assim, é um aprendizado.
né? Então, assim, eu tenho olhado, tá? A gente começou a olhar, assim, na verdade, eu não tenho um impacto tão significativo no meu negócio hoje. Você acha que não vai ter? Eu acho que não vai ter um impacto tão significativo, tá? Mas a gente tá atento, né? Tá atento. Hoje eu opero no presumido, né? Então, pelo que eu entendi de impactos, não são tão significativos. Acho que está na hora da gente prestar um serviço para você. Mas eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Adoraria. Aqui a gente... Adoraria. Eu falo para os meus alunos o tempo todo, a minha chavinha de vendedor tá ligada full time, cara. Mas a gente não desliga. Não é assim? A gente não desliga. Todo executivo é assim, não é? Todo empresário é isso, né? Se surgir uma oportunidade de você me vender alguma coisa que você não vai me vender... É. A sorte que ele de morrer é feminino, senão você já estava com o seu guarda-roupa montado. Senão já... Mas é isso mesmo, a gente está sempre olhando para isso. Mas, assim, bom, vou te trazer um pouco da visão que eu tenho acompanhado, né? A gente está acompanhando de perto esse assunto e tal. E a gente, como eu te falei, eu mentoro uma série de contadores pelo Brasil, né? Bacana. E a gente tem chamado muita atenção das pessoas sobre a reforma tributária, porque a reforma vai mudar o jogo, vai mudar bastante coisa. Naturalmente, cada negócio vai ter que fazer uma análise exclusiva, específica, porque você tem uma cadeia produtiva, né? Você tem uma cadeia de débito e crédito que a gente tem que analisar nesse cenário. E a visão que a gente tem é que não é que ela vai ser ruim, mas vai ter um período ruim de transição. Vai ter. Porque toda transição é aquilo que você falou, né? Tem que sair da zona de conforto. Então a gente vai ter que sair da zona de conforto. 26 vai ser difícil, 26 vai ser super difícil. Eu acho que 27 vai ser pior. 27 vai ser pior. Porque são 7 anos de transição, né? E aí a gente vai ter 2 sistemas funcionando ao mesmo tempo, vai ser um caos. A verdade é essa. Mas eu acho que depois a gente vai ter mais equilíbrio econômico, do meu ponto de vista. Eu acho que vai ter mais previsibilidade, vai ter mais, vai simplificar o processo. Vai ser um trabalho muito mais estratégico do ponto de vista contábil, financeiro, fiscal, entendeu? Até que você entendeu o que é IBS, o que é CBS, o que é, cara. Porque hoje o que a gente vive é um caos, né? É um caos tributário. A gente vive isso. Então, assim, não dá para ser estratégico, não dá para pensar a longo prazo, porque eles mudam a lei a cada semana. A gente acompanha isso, assim. Hoje o arcabouço tributário no Brasil, ele tem coisa de 21 milhões de regras, 22 milhões de regras fiscais. Pois é. E elas mudam milhares de vezes por semana. Porque são vários regulamentos, cada estado tem um regulamento, tá? Então eu acho que vai homogeneizar. ICMS é uma loucura. O ICMS é uma loucura. O ISS também, né? Porque o ISS tem 5 mil e tantas regras, né? Então, mas essa briga para capturar a empresa, ou seja, os estados, assim, essa briga dos estados é muito ruim, no final das contas, né? Porque te obriga a se deslocar de um lugar para outro. É péssimo porque você... Virtude de um benefício, você fica refém daquele benefício e aquele pode cair. Pode cair, aí você montou sua fábrica lá, e aí? É isso aí. Então eu acho que vai ter um período para os benefícios, né, serem... para que eles tenham tempo de acabar e tudo mais, mas eu acho que no final vai ficar melhor do ponto de vista de negócio no Brasil. Vai ficar mais simples, mais objetivo, vai ficar mais fácil explicar para estrangeiro. Vai ajudar. Como é que funciona. Vai ajudar. Mas me fale uma coisa, de toda essa história que você viveu até hoje, qual foi o maior aprendizado que você tirou de tudo isso até hoje? Todos os perrengues que você passou, das dificuldades, dos desafios, dos momentos de vontade de desistir, o que o Vitor, como executivo, sente hoje aos 51 anos de idade que evoluiu, Cara, eu acho que de fato você evolui o olhar, você muda um pouco o seu formato, você começa a enxergar outras coisas, assim, e eu acho que um aprendizado que é muito grande é que, assim, você sai de um mundo no qual você vai se capacitando, e fala, cara, eu sei tudo. E aí você entra num negócio e fala, cara, eu não sei tudo. Não sabe nada. Eu não sei nada. Descobre que você não sabe nada. E eu preciso voltar, porque cada negócio ele tem sua característica, você tem que se adaptar. Então, assim, aquilo que funcionava num modelo não funciona no outro. Então, assim, acho que o grande ponto é você ter a humildade e olhar para aquilo e falar assim, gente, ó, deixa eu sentar aqui de novo para entender, reaprender e conseguir implementar. Eu acho que esse foi um desafio, porque no passado, você que trabalhou com grandes estruturas, assim, você fala uma coisa, alguém pensa, desenvolve e te entrega. Quando você muda de chave, quando vai empreender, ou você senta e faz, ou não vai vir. Não vem.
Não vai brotar e chegar na sua mão. Cara, desce, faz. E aí você tem que voltar a fazer. E aí isso sim te traz na verdade, uma reflexão. E aí te obriga a voltar a fazer. Então, assim, não é uma soberba, mas você entender que agora você tem que trabalhar de forma diferente. Então, acho que esse é um bom aprendizado. Para quem está querendo empreender, digamos assim, o cara sai como executivo e assim, é comum no meu círculo de amizades, de colegas que trabalharam comigo e são meus amigos hoje, eu tenho muitos amigos CFOs ou CEOs que falam, poxa, bicho, eu queria estar no seu lugar. Teve um amigo meu que recentemente falou, cara, bicho, Vitão, arruma uma coisa pra gente fazer, eu quero trabalhar com você, eu quero fazer o que você faz. Eu falei, bicho, não quero fazer o que eu faço, não. Fica aí como você tá, fica aí onde você tá, que você tá melhor. Então, assim, vá por mim. Porque, assim, é diferente. E, às vezes, a visão de fora, geralmente, a grama do vizinho, né? É mais verde, né? Não tem jeito, né? A vida no Instagram é perfeita, né? Ah, a vida de Instagram é perfeita. Instagram linda, é um né? negócio, Instagram é uma ferramenta. Agora, esse então, aspecto. a chave de tudo isso é adaptação, adaptabilidade? Saber se adaptar, saber se adaptar. Saber enxergar que existem mundos, que os mundos são diferentes. Acho que se você absorve e internaliza isso, então acho que fica tudo muito mais fácil. Você, cara, não é replicar. Não adianta eu querer replicar uma coisa. Precisa entender desse mundo. Entender as dificuldades das pessoas, a dinâmica, e aí sim você consegue ter sucesso. Muito bom, muito bom. Eu acho que o segredo, aí está o segredo da vida, na verdade, né? Porque já dizia, eles dão essa frase a Darwin, na verdade não é de Darwin, mas acabou ficando para Darwin, que é o que sobrevive não é o mais forte, mas o que melhor se adapta. Sempre, o mais adaptável, sem dúvida, sem dúvida. Então acho que esse é o segredo da vida, é se adaptar, porque a gente não controla nenhuma variável, né? Na verdade é isso. Não. Você não controla o governo, você não controla o teu fornecedor, você não controla o teu cliente, você não controla o tempo, como você falou, né? Você não controla nada na sua vida. Você controla o hoje. Você só controla o hoje, cara. Você só acho que nem hoje se controla, né? Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Mas assim, é o momento. Sabe? Assim, o passado já foi, não importa, e o futuro não sei se vai acontecer, então não adianta. Foca no dia, foca no presente. No presente. Legal. Falando em foco no presente e tudo mais, a gente está indo agora para a reta final aqui do nosso bate-papo. Conta pra gente o que é tendência de mercado aí pro próximo semestre aí. A mulherada tá louca para saber. Cara, difícil, viu? Difícil, viu? Nem eu sei. Nem você sabe. Nem eu sei o que é tendência no mercado. Não pode dar um spoiler aí das próximas coleções, o que tá vindo, qual que é a pegada? Você sabe que eu vou te falar que essa ciência, ela é bem difícil, né? Porque assim, o tempo todo a equipe está olhando para isso e está entendendo, por exemplo, tons terrosos, não tons terrosos, conjunto, que assim, hoje você tem conjuntos monocromáticos, vestido. Cara, é impressionante como isso muda. E a gente não consegue, assim, o time consegue trazer isso, mas assim, é uma coisa que eu não consigo capturar, tá? Assim, de forma rápida, porque você tem uma mudança que é muito rápida. Então, a gente tem conseguido ter sucesso. Você perguntar hoje o que é a tendência lá pro... Nossas coleções são contrárias, né? Assim, eu estou fazendo o verão, ou seja, eu faço o verão no inverno e o inverno no verão. Tá. Né? Então, eu estou fazendo a coleção de verão. Então, o verão até dezembro. Tá? E aí, em janeiro, eu começo de novo com o inverno. Com o inverno. Então, assim, a tendência para o verão, cara, assim, não é um negócio tão óbvio. Sabe? Você me perguntar, eu dizer, bicho, não consigo te dar esse spoiler, não. Tem que esperar aí uns mesezinhos para ver na loja, porque eu realmente não sei. Ou seja, o negócio é muito dinâmico. É dinâmico. E o time está pensando nisso o tempo todo. Sabe? Então, o tempo todo. Então, e a gente consegue tentar capturar esses elementos. Então, toda coleção que eu faço, a gente tenta capturar algum elemento. Por exemplo, a gente fez no janeiro desse ano, tá? Um tema que era muito presente era Japão. Tá? Tinha muita gente indo para o Japão, era o tema do Japão, então a gente trouxe uma influência japonesa. A gente fez lá uma cápsula que era do Japão, muito bacana, sabe? Para poder tentar surfar essa onda, esse momento. Aí você sai do Japão, aí depois eu fui lá, continuei na Ásia e fui fazendo a transição. Tá? Então, ou seja, a gente tenta ter uma história, uma continuidade da história. Né? Mas assim, cada tema, cada coleçãozinha, cada mini coleção, ela é de um tema específico, uma cartela específica. Então, essa construção ela
Qual que é o estado Difícil. que você mais tem representatividade hoje da tua marca? O Que mais estado, vende? São Paulo. São Paulo é onde mais? São Sudeste Paulo. é o que mais vende. São Paulo é, claro, 50% é São Paulo, o Sudeste também representa boa parte, né? Então, assim, e aí você tem o São Paulo Norte e capital, Norte. se diz? Ou São não? Paulo Estado, né? Estado. São Paulo Estado. Eu sou muito forte no No Estado. estado, tá. Então, você tem São Paulo, o Sudeste, eu sou muito forte no Sudeste. Tá. Então, meu produto, ele se encaixa nesse perfil desse consumidor. Tá. Mas a gente atende o Brasil todo, né? Eu tenho representatividade no Brasil todo, desde lá do Acre, Manaus, Acre, até lá o Sul. Então a gente acaba cobrindo de maneira geral todos. Se não me engano, eu estou em todos os estados. Eu tenho pelo menos um ponto de venda. Muito bom. Resumo de tudo isso, Vitor. Qual que é o resumo que você deixa aqui, suas considerações finais aí para quem está querendo empreender, para quem está em transição de carreira, como você fez, uma pivotagem de carreira. Qual que é o conselho que o Vitor deixaria? Eu diria, Douglas, que assim, acredite. Eu acho que o grande ponto, assim, existem caminhos, tá? Se você quer migrar, poxa, eu quero empreender, o que é que eu faço? Cara, vai. Eu acho que acha um nicho, acha algo que você acredite, que eu acho que o grande ponto hoje é você acreditar no que você faz. Se você acredita, você vai conseguir ter sucesso, sabe? Acha alguma coisa que você realmente acredite, que você vai colocar sua energia, que vai virar. É que acho que a grande dúvida, assim, acho que o erro de muita gente é querer surfar uma onda, pegar um momento. Cara, não é o que você acredita, não adianta. Não vai nessa onda. Vai naquilo que você realmente acredita. E se você não acredita em nada, continue onde você está. Continue como executivo, porque não adianta, não faz sentido. O jogo é sempre de longo prazo, né? Não é de curto prazo. Sempre longo prazo. Agora, o cara que quer sair do mundo executivo e quer empreender, o que você deixaria de dica para ele, assim, de como é que corta esse cordão umbilical, cara? O cara que ficou, sei lá, 10, 15, 20 anos no mundo executivo e agora ele chegou o momento de ele falar, puta, eu quero empreender, quero passar essa experiência. Como é que corta, qual a dica você daria para cortar esse cordão umbilical, para não chegar lá e sentar e achar que vai ter um staff à disposição Esse é o ponto. Na verdade, assim, eu acho que o primeiro ponto é a humildade de entender que aquilo que toda a bagagem que você adquiriu, ela vai ser pouco prática nesse primeiro momento. Então, assim, é arregaçar a manga e ter que fazer. Eu acho que se você tem um perfil de execução, eu acho que é o caminho. Se você tem um perfil de consultor, acho que é mais difícil. Porque o consultor, ele tem muito, assim, ele sabe, é muito PowerPoint, é muito teórico, que é bacana, mas, cara, na prática, bota isso em prática, não sai. Normalmente não sai. Você tem cases aí que são interessantes. Eu li recentemente um case lá da Starbucks, que assim, que é assustador, né? A Starbucks perdeu 40 bilhões, que tinha há 8 anos um executivo que era um cara da McKinsey, que não tinha experiência prática. Aí você põe, se não me engano, acho que põe depois o seu, que era da Taco Bell, assim, só o fato de mudar o executivo já aumenta 20% das ações. Mudou para um cara que faz. Então acho que esse é um grande ponto. Se você tem esse viés, o perfil de fazer, vai empreender, você vai ter sucesso. Desde que você ache alguma coisa, algo que você acredite, que eu acho que é super importante, acha o que é que você acredita, tá? E saiba que você não sabe. Então volta para estudar. Saiba que você não sabe. Porque esse modelo, assim, vai ter muita surpresa, é tudo dinâmico. Você trabalha com empresas de grande porte, você vai trabalhar com empresas do simples. É diferente. Não adianta você querer. Então, assim, não adianta você pegar o seu conhecimento todo de uma empresa que está no lucro real, que tem outra estrutura, e aplicar conceitos de governança da mesma forma. Governança é consequência, né? Primeiro o negócio tem que rodar, depois que rodar vai ter que dar problema, depois que der problema você começa a pensar, pô, vou consertar, vamos implementar aqui controles, processos, vamos melhorar o nível de governança. Mas até lá, cara, você tem que fazer esse negócio girar. E aí, da mesma forma, e pegar um time que você acredite que tem potencial. Que eu acho que esse é outro ponto super importante. Tem muita gente hoje competente, que tem capacidade, e às vezes não tem instrução, não tem a formação. Então, se você pode pegar aquilo e ajudar a formar aquele profissional que você entende que é inteligente e tem capacidade, falta a ele a oportunidade ou a instrução, você pega na mão e aí você começa a formar um time. Mas eu acredito que, assim, eu incentivo. Se tem um monte de desafio, eu incentivo. Tenha uma segurança, tenha um pulmão, saiba que vai dar errado, saiba que vai quebrar a cara, saiba que vai passar aperto, que não vai dormir, mas fique firme no propósito. Se tem um bom propósito, tem uma boa história. No final vale a pena? No final vale a pena. No final vale a pena. Tendo uma boa história... Você voltaria para o mundo executivo hoje? Cara, não. Hoje não. Hoje eu acho que ainda tenho um caminho a trilhar. Tá. Sabe? Tem um caminho a trilhar. Então, acredito que ainda tenho, que
porque o meu negócio tem mais potência, tem mais chão ainda, sabe? Legal. Mas é isso, cara. Diria Muito isso. bom. Pô, muito bom esse bate-papo, hein? Deixar eu ficar aqui o dia inteiro conversando com você. Falando. Muito Muito bom, bom. muito bom. Vitor, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui, de contar um pouquinho da tua história, trazer insights para a galera. Eu que agradeço, estou à agradeço disposição. profundamente. Podem me encontrar, onde me acessar via LinkedIn, me acessa via onde que o canal quiser. Eu uso menos essa questão do Instagram, porque eu deixo mais para as meninas da moda, porque não é muito canal que eu uso, mas estou sempre à disposição. Legal. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Fechou. Obrigadão. Pessoal, é isso. Gravamos mais um episódio aqui com o Vitor. Contou a história da Linda de Morrer para você. Contou a história da pivotagem de carreira dele. Olha como é interessante. A vida, ela é dinâmica. Ela muda o tempo todo, né? Então você não está preso aonde você está. Talvez a tua cabeça, a tua consciência sim. Então se liberta disso e começa a trabalhar a construção do teu profissional, do teu profissionalismo. Muita gente muda de empresa porque acha que o problema é a empresa. E aí muda de empresa e encontra o mesmo problema no outro lugar que vai. Certeza. E aí ele descobre que o problema não era a empresa, é ele, que está carregando o mesmo problema para todo lugar. Então, às vezes, pivotar a tua carreira faz sentido para que você se descubra naquilo que você realmente gosta de fazer. Mas eu acho que mais do que gostar de fazer, o importante é você estar disposto a desafios, porque o que faz você crescer na tua vida não é aquilo que você gosta, mas aquilo que você não gosta. Porque é isso que faz você crescer como profissional. O sucesso não ensina nada para ninguém. Agora, os perrengues que a gente passa, os desafios que a gente enfrenta, esses sim perduram para o resto da vida. É um aprendizado. E é isso que o Vitor trouxe para a gente. Ele saiu de uma carreira tradicional, vamos dizer assim, e foi empreender e teve que enfrentar uma série de desafios onde ele quis, inclusive, desistir. Então é isso que a gente traz aqui para você, é um conteúdo de histórias verdadeiras de pessoas que fazem, mas não esquece de assinar o canal, de encaminhar esse conteúdo para quem você acha que precisa ouvir também, e continua aqui com a gente, porque todos os episódios vão ter sempre histórias muito interessantes para você ter vários insights. Muito obrigado pela tua audiência.